estarmos juntos mais uma vez no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. E quando nós estamos juntos, a certeza bíblica que nós temos é que Deus está no meio de nós, que nós estamos unidos no nome do Senhor. E nesse momento da graça de Deus para nós, essa oportunidade que Ele nos dá, nós paramos um tempo diante da palavra de Deus para escutá-lo, deixá-lo falar conosco, conduzir a nossa vida por meio da sua santa palavra. Para que nós compreendamos aquilo que Deus quer falar conosco, nós, em primeiro lugar, precisamos abrir o nosso coração, o nosso entendimento e suplicar que o Espírito Santo nos conduza. Então, quero convidar você a, junto comigo, suplicar a presença do Divino Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo bíblico, chegando ao último capítulo do livro do Gênesis. Então pega aí a sua Bíblia, também o seu caderno, para a gente anotar o texto que nós iremos estudar e depois ouvir Deus que quer falar conosco na meditação desta palavra de hoje. Então é Gênesis capítulo 50, versículos de 1 até o versículo 21. Gênesis capítulo 50, versículos de 1 a 21. Vamos ler o texto e depois meditar. Então José lançou-se sobre o rosto do pai, chorando e beijando-o. Mandou os médicos que tinha a seu serviço embalsamar o pai, e os médicos embalsamaram Israel. Gastaram nisso 40 dias, o tempo que se leva para embalsamar. E os egípcios guardaram luto durante 70 dias. Passados os dias do luto, José falou assim ao pessoal da casa do faraó: se me quereis fazer um favor, fazei chegar aos ouvidos do faraó o juramento que meu pai me pediu, dizendo: quando eu morrer, me sepultarás na sepultura que escavei para mim em Canaã. Quero, portanto, agora subir para sepultar meu pai e depois voltarei. E o faraó lhe respondeu: sobe e sepulta teu pai conforme ele te fez jurar. José subiu então para sepultar o pai, acompanhado por todos os anciãos a serviço do faraó e todos os anciãos do Egito. Toda a família de José, seus irmãos e família do pai. Deixaram na região de Gessém apenas as crianças, as ovelhas e os bois. Subiram também com ele carros e cavaleiros, de modo que o cortejo era muito imponente. Situado no além-Jordão, Gade está muito exposto às incursões dos nômades. Quando chegaram à Ira para debulhar o trigo, em Atade, do outro lado do Jordão, organizaram ali um grande e solene funeral. José fez um luto de 7 dias pelo pai. Os moradores da terra, os cananeus, ao verem esse luto na Eira de Atade, comentaram: este foi um grande luto para o Egito. Por isso se deu a esse lugar, no além-Jordão, o nome de Abel-Mesraim, luto do Egito. Os filhos de Jacó fizeram com o pai, assim como ele os havia instruído. Levaram-no a Canaã e o sepultaram na gruta do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado ao heteu Efron como propriedade funerária diante de Mambré. Depois de sepultar o pai, José voltou para o Egito com os irmãos e com todos os que haviam subido com ele para o enterro do pai. Ao verem que o pai tinha morrido, os irmãos de José disseram entre si: não aconteça que José se lembre da injúria que sofreu e nos faça pagar todo o mal que lhe fizemos. E mandaram dizer a José: teu pai, antes de morrer, ordenou-nos que te disséssemos estas palavras: peço-te que esqueças o crime de teus irmãos, o pecado e a maldade que usaram contra ti. Portanto, perdoa o crime dos servidores do Deus de teu pai. Ouvindo isso, José pôs-se a chorar. Vieram seus irmãos e prostraram-se diante dele, dizendo: somos teus servos. José lhes disse: não tenhais medo. Estou eu, por acaso, no lugar de Deus?
Vós planejastes fazer o mal contra mim, Deus, porém, converteu em bem. Quis exaltar-me para dar a vida a um povo numeroso, como hoje estáis vendo. Não temais, pois continuarei sustentando-vos junto com os vossos filhos. Assim os confortou, falando-lhes com doçura e mansidão. Nós vemos a beleza de como José, ele acabou ali sendo um grande homem, que nós já tínhamos tocado nisso, no Egito. O processo de embalsamamento do corpo de Israel, do corpo de Jacó, durou cerca de 40 dias. Nós percebemos aqui o quanto que era minucioso esse processo. E era caríssimo. Mas isso foi promovido pelo faraó. E a partir daí, o luto foi guardado durante 70 dias. Então a gente percebe aí, a intensidade de tudo aquilo que foi vivido e experimentado em relação a Jacó, as honrarias que ele recebe, que Israel recebe. Depois nós vamos ver tudo isso revelado lá na Terra Santa, lá no povo chamado povo de Israel, nação santa, raça eleita. Nós vamos perceber exatamente essas honras, essa graça que eles vivem. Mas aqui nós percebemos também toda a influência de José no Egito, mas também do Egito ali em toda a questão do funeral de Jacó. Todo o cortejo fúnebre imponente de uma pessoa extremamente importante para o Egito. Mas ele, na verdade, é importante para o caminho de fé que nós fazemos, porque é um patriarca, Jacó, um patriarca, alguém que foi escolhido por Deus, alguém que foi eleito por Deus e aqui recebe as honras devidas. Mas algo importante acontece, os irmãos vão perceber que o pai tinha morrido e ficam com receio do que José poderia fazer em relação a eles, combinam ali que o pai tinha pedido a eles, teu pai, olha só, versículo 16, antes de morrer ordenou-nos, dizei a José, perdoa o crime dos teus irmãos e o pecado, com efeito trataram-te mal, mas agora perdoa, eu te rogo o crime dos teus servos, do Deus de teu pai. Então, ao ouvir essas palavras, José, ele se colocou em pranto, chorando, porque ele não tinha mais nenhuma mágoa, ressentimento em relação aos seus irmãos. E aquilo que eles estavam ali impressionados é porque eles tinham consciência da gravidade do que eles tinham feito. Mas o coração do homem de Deus é um coração livre. Ainda que demande um pequeno tempo para que essa libertação aconteça, um homem e uma mulher de Deus não podem se conformar com mágoas e ressentimentos, porque isso é destrutivo para a vida espiritual. E nós percebemos que, como homem de Deus, José deixou Deus entrar nos seus sentimentos. E aí ele vai responder, José lhes disse, não tenhas medo, estou eu por acaso no lugar de Deus? Deus perdoa sempre. Um dos atributos de Deus é misericórdia. Então José está falando, olha, eu não estou no lugar de Deus para julgar vocês, para condenar vocês para nada. E aí José vai dizer para eles, esse versículo 20 é um lema na minha vida, sempre eu me recordo dele. Vós planejaste fazer o mal contra mim, mas Deus converteu em bem. Ele quis fazer com que se cumprisse o que hoje estáis vendo, fazer viver um povo numeroso. Então, o homem espiritual vê tudo da forma espiritual, com a lente de Deus, com os óculos de Deus, se assim a gente pudesse dizer. Não vê como os homens comuns veem. Nós não podemos enxergar a vida e a história, a nossa história, aquilo que nos acontece como todo mundo vê, como todo mundo enxerga. José olha com os olhos de Deus, pensa com os pensamentos de Deus, sente com os sentimentos de Deus. E aqui está algo que Santo Agostinho disse. Ele disse que Deus só permite um mal se Ele puder tirar um grande bem. Então, eu não sei o que você já viveu na sua vida de desafios, de mal, de situações que te atingiram, que te feriram profundamente.
Mas se Deus permitiu que isso acontecesse, é porque Ele pode tirar um grande bem. Ele só não tirará um grande bem se você se fechar. Então não se feche. E é exatamente isso que José vai declarar. O aparente mal. Vocês planejaram fazer o mal contra mim, mas Deus converteu esse mal num grande bem, não só para mim, mas para todos vocês. Confiança total na misericórdia e na providência de Deus. A mensagem que eu quero colher junto com você é essa: eu devo confiar totalmente em Deus e na sua providência que não falha. Todas as coisas que me aconteceram negativamente, provas e tribulações, estão dentro da permissão de Deus. E por isso devo aproveitá-las para o meu fortalecimento e o meu crescimento humano e espiritual. Deus tem sempre o melhor para mim. Devo me apossar dessa verdade. O perdão e a misericórdia devem fazer parte do dia a dia dos homens e das mulheres de Deus que querem viver na liberdade de Cristo. É exatamente isso, confiar que Deus conduz todas as coisas, confiar na providência de Deus e não permitir que se instale na minha vida e na sua vida mágoa, ressentimento. Ser como José, enxergar com os olhos de Deus, pensar com o pensamento de Deus, sentir com os sentimentos de Deus. Vamos rezar? Senhor, os homens da Bíblia nos ensinam como que nós devemos nos comportar no nosso dia a dia, como nós devemos enxergar a vida, como nós devemos perceber em cada detalhe a sua divina providência. Muitas vezes nós temos a tendência de acreditar na sua providência só quando acontecem as coisas boas, aquilo que nos agrada, aquilo que nos apetece. Mas na verdade, Senhor Deus, a sua providência rege todas as coisas, a sua permissão está em tudo. E o que o Senhor provoca a mim e aos meus irmãos no estudo bíblico de hoje é que nós tenhamos o coração aberto para entender e também a nossa inteligência iluminada pelo seu Espírito Santo para entender as suas permissões, aproveitar delas para o crescimento, para o avanço espiritual, mas também para nós sermos bênção na vida dos irmãos, inclusive daqueles que, de alguma forma, possam ter feito mal a nós. Conceda a mim e aos meus irmãos essa graça e esse propósito no dia de hoje, porque Tu és fiel, Tu és justo, Tu és soberano, nosso Senhor e nosso Deus. Que a Sua graça alcance o nosso coração e nos ensine a confiar totalmente na Sua divina providência. Confia totalmente a sua vida, os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua vontade, a divina providência de Deus. Acredita que Ele conduz todas as coisas, ainda que as situações digam que não. Você crê e você avança na vontade de Deus. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.